Então, entenda isso. 1 em cada 20 mil pessoas nasce com albinismo. Você sabe, aquela condição de quando o corpo não produz melanina suficiente, dando à pele, cabelo e olhos uma total falta de cor. Embora seja muito rara em humanos, é ainda mais difícil encontrar essa condição no reino animal. Mas animais albinos existem. Então, se você nunca viu um golfinho, um esquilo ou um corvo albino, prepare-se para uma surpresa. Vamos começar com um cavalo de uma cor diferente. Bem, talvez apenas, você sabe, branco. Os cavalos albinos nascem completamente brancos e permanecem assim a vida toda. O mais legal deles é que eles não têm olhos avermelhados, ao contrário da maioria dos mamíferos brancos, como ratos e coelhos. Cavalos albinos veem o mundo com seus olhos marrons ou azul claros e têm pele despigmentada. Isso faz com que alguns especialistas acreditem que eles sejam apenas brancos e não 100% albinos. Viado. Ser albino pode ser tanto uma maldição quanto uma bênção para um cervo. Veja só, se você perde sua camuflagem, é muito mais difícil se esconder de predadores na floresta quando você pode ser visto a quilômetros de distância. Por outro lado, sua beleza e graça impedem a maioria dos caçadores de matá-lo, já que muitos caçadores realmente consideram os cervos brancos como proibidos. Existe até uma lenda de que matar um cervo albino vai lhe trazer azar. Eu imagino que essa lenda foi inventada pelo próprio cervo albino. Tartaruga. As tartarugas marinhas estão há muito tempo na lista de espécies ameaçadas de extinção. E as tartarugas marinhas albinas são tão raras que sempre que suas fotos aparecem online, elas se tornam virais. Em 2016, um grupo de voluntários avistou um ninho de tartarugas na praia de Castaways, em Queensland, na Austrália. Havia 122 filhotes de tartaruga e as tartarugas partiram do ninho, deixando um bebê albino para trás. Os voluntários chamaram aquela tartaruga de Albi e ela rapidamente se tornou uma estrela da internet. Jacaré. Jacarés tradicionais são comuns em pântanos e ninguém sonha em conhecer um cara a cara, certo? Eu suponho que a mordida do jacaré albino não seja diferente em nada. Jacarés albinos, no entanto, são incrivelmente raros, pois há apenas 20 deles em todo o mundo. Semelhante ao veado, sua pele branca amarelada faz deles um alvo fácil para os predadores, então eles não vivem muito tempo. Sua pele também é altamente sensível à luz solar. O mais famoso jacaré albino se chama White Diamond, diamante branco, e vivia no Parque Serengeti, na Alemanha. Ele foi transportado do estado norte-americano de Louisiana para se tornar parte de uma amostra itinerante de répteis. Coruja. Essa coruja majestosa, que parece ter saído direto dos filmes de Harry Potter, foi encontrada em 2016. Como a pele e as penas não têm cor, os olhos de uma coruja albina parecem vermelhos. E você pode literalmente ver os vasos sanguíneos através daí. Olê, conta rendeira. Olê, conta que dá. Íris. Uau, quem imaginaria isso? Esquilo. Apenas um esquilo em 100 mil nasce branco. Então, encontrar um deles é um raro sinal de sorte. Eles são uma isca fácil para os falcões, pois seu branco se destaca contra a grama e as folhas. Muitos dos sobreviventes gostam de viver nas cidades, entre esquilos cinzentos e humanos. Joaninha. Se você encontrar uma joaninha albina, é provável que seja uma joaninha anatis labiculata ou uma olave nigrum. Sim, elas têm nomes. Elas também podem ficar mais escuras com o tempo. Acredita-se que as joaninhas comuns tragam sorte. E isso é supostamente ainda mais forte com as poucas albinas encontradas por aí. Girafa. Em 2017, o mundo ficou maravilhado com imagens de 2 girafas albinas do Quênia que se tornaram virais. Era uma mãe e seu bebê com manchas pouco visíveis na pele. Sempre que alguém tira uma foto de uma girafa albina, instantaneamente a imagem se torna uma sensação, porque essas girafas são muito raras e únicas. Barata. Não exatamente todas as pessoas são fãs de baratas. Na verdade, ninguém o é.
E a maioria das pessoas tentará fazer qualquer coisa para tirar esses insetos de casa. Talvez você seja mais gentil com baratas albinas. Elas se tornam assim quando ganham pelinhos e perdem a pigmentação devido a uma reação química. Não, eu acho que eu acabaria com essas também. Gurami. Não só mamíferos, pássaros e insetos podem ser albinos, os peixes também podem. Conheça o gurami albino. Ele não tem pigmentos de melanina e parece branco como a neve, o que é difícil, já que a neve tende a derreter em um aquário. Se você decidir adquirir um como animal de estimação, observe que a iluminação brilhante do aquário piorará a visão dele, então tenha cuidado com isso. Ouriço do mar. Essa criatura marinha, que geralmente aparece nas cores preta, verde, castanho, púrpura, azul e vermelha, também tem a sua versão albina, a qual encontrou uma maneira interessante de se proteger dos predadores e do sol. Esse carinha se esconde em algas marinhas, conchas e seixos. Ouriço esperto, não? Corvo. Corvos albinos estão entre as aves mais raras do planeta e até são considerados mais mitológicos do que reais. Assim como os corvos comuns, eles são naturalmente curiosos sobre o que está acontecendo ao redor deles. E essa falta de cor os torna vulneráveis à luz solar. Outro problema que enfrentam é encontrar um parceiro para acasalar. Então, alguns pássaros sortudos acabam vivendo com humanos que fornecem muito amor e carinho. Porco-espinho. Apenas 1 em cada 100 mil porcos-espinhos é sem cor, o que acontece devido à presença de um gene recessivo. O legal dos porcos-espinhos albinos é que eles são tão brancos que até brilham no escuro. Se você encontrar um, a melhor coisa que pode fazer é levá-lo para casa ou para um abrigo de animais de estimação, porque eles não se viram muito bem na vida selvagem. Alce. A última descoberta de um alce branco que se tornou estrela online foi na região de Värmland, na Suécia. Acontece que há pessoas que passaram anos fotografando essas criaturas e para uma delas, seu sonho tornou-se realidade após 3 anos de tentativas frustradas. Caçadores não vão atrás de alces brancos, pois eles são muito bem protegidos. Pavão. Pavões masculinos usam sua plumagem multicolorida para atrair as fêmeas. Os pavões albinos não têm essa variedade de cores, mas parecem ainda mais majestosos. Mais ou menos como Elsa, a princesa do gelo, de Frozen, sabe? A propósito, alguns pavões são meio albinos e meio normais. Em muitas culturas, o pavão branco representa a morte, a ressurreição, a vida eterna e a glória. Bem, eu acho que nós cobrimos todas as variações com ele, hein? Tigre. Tigres albinos não devem ser confundidos com tigres brancos comuns que são típicos na Índia. Aqueles têm pelo branco e listras pretas mais brilhantes, mas os tigres albinos parecem mais claros e com olhos rosados. Pais de tigres albinos passam o gene albino aos seus descendentes, então você pode até ver famílias inteiras deles. Passarinhos fringilídeos. Estamos acostumados a vê-los em cores brilhantes, mas passarinhos fringilídeos albinos também existem em estado selvagem. Por isso, não se surpreenda se você encontrar um. Eu me pergunto se Charles Darwin teve um vislumbre de um deles durante suas visitas aos Galápagos. Golfinho. Recentemente, o mundo enlouqueceu com um raro golfinho de riço albino que foi avistado 2 vezes em uma semana na Baía de Monterey, na Califórnia. Se tratava de um jovem golfinho de riço nadando junto com centenas de seus amigos não albinos. Apelidado de Casper, ou Gasparzinho, quando foi visto pela primeira vez em 2014, único golfinho albino já documentado. Os golfinhos de riço são únicos, pois têm cabeças bulbosas, grandes barbatanas dorsais e corpos cinzentos cobertos de cicatrizes. Canguru. E agora teremos uma prova oral. Fernanda, qual é a cor da maçã? Vermelho. 4 vezes 5? 20. Muito bem. Cíntia, ao tamanho de uma moeda de 5 centavos. Existem mais
cangurus do que pessoas na Austrália. Por isso, é difícil surpreender um turista com um, mas os cangurus albinos não são tão comuns. A maioria deles vive em cativeiro, mas há relatos de um canguru albino pulando pelos subúrbios de Canberra. Especialistas em vida selvagem dizem que esses cangurus são propensos a desenvolver problemas de audição e de visão, de modo que sobreviver na natureza não é fácil para eles. Zebra. Listras pretas e brancas é o que você imagina quando pensa em uma zebra. Os cientistas ainda não sabem exatamente por que a natureza lhes deu esse padrão. Mas uma coisa é certa, algumas zebras são diferentes das outras. Elas têm leucismo, o que as torna totalmente loiras. Gorila. Um gorila albino chamado Snowflake, ou floco de neve em português, tornou-se o animal mais fotografado do mundo. Ele atraiu milhões de visitantes ao zoológico de Barcelona e viveu por 39 anos. Ele nasceu em 1966 na Guiné Equatorial e foi o único gorila branco do mundo que temos conhecimento. Novas pesquisas mostraram que sua coloração branca foi causada pelo endocruzamento. Orangotango. O único orangotango albino do mundo chama-se Alba. Ele foi resgatado em 2017 das selvas da Indonésia. Passou 20 meses em reabilitação na Fundação de Sobrevivência do Orangotango de Bornéu e foi devolvido à natureza. A equipe da fundação e a equipe médica perceberam que Alba pode sobreviver muito bem entre os orangotangos comuns, apesar de suas preocupações anteriores de que isso poderia ser um problema. Doberman. Dobermans albinos têm exclusivamente pelagem branca, olhos azuis e nariz rosa. Pele e olhos são extremamente sensíveis. Então, se você tiver um Doberman albino, definitivamente compre um protetor solar aprovado para cães ou um casaco leve para o seu filhote. Bem, você já viu um animal albino? Conte pra gente nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se para ficar no lado incrível da vida.